Boa tarde. Antes de mais, agradeço a vossa presença aqui no Museu da Casa da Luz e também a todos aqueles que nos acompanham via streaming, até porque esta cerimónia está também a ser acompanhada e transmitida através da internet. Hoje estamos cá para falar de um tema que está na ordem do dia. Mais do que nunca se tem falado em Portugal da importância da privacidade dos dados, da proteção dos dados. A mais recente polémica em torno do envio de dados pessoais de ativistas russos para a Embaixada da Rússia em Portugal tem suscitado polémica e fez relançar este tema que mais do que nunca está bastante atual. Mas hoje estamos cá particularmente para a apresentação do guia sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, um trabalho em coautoria do Dr. Simão de Santana e do engenheiro Vitorino Gouveia. Simão de Santana é advogado desde 1998, exerce na Abril Advogados desde 2007 e atualmente ocupa o cargo de advogado principal na Abril Advogados. O engenheiro Vitorino Gouveia é engenheiro informático, mas além disso tem também uma especialidade muito própria na área da engenharia, no controle da propriedade, da prevenção de dados pessoais, é também professor convidado do ensino superior e ainda um outro tema também atual na área da transição digital, que todos nós sabemos que atravessamos essa era e isso será realmente o nosso futuro. Mas hoje vamos, como disse, falar deste guia que tem uma importância acrescida, não apenas neste contexto, mas também nos desafios que se colocam às empresas, sobretudo também ao nível da gestão de recursos humanos. Mas isso falaremos mais adiante. Para já, e para nos dar as boas-vindas, convido a subir aqui a este palco a doutora Cristina Dantas, que é a diretora do Trabalho e Serviços Jurídicos da empresa de Eletricidade da Madeira. Boa tarde. Em nome da EMA, Empresa de Eletricidade da Madeira, e na qualidade de anfitriã, tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos os presentes neste auditório do Museu da Eletricidade Casa da Luz. Permite-me apenas partilhar convosco que desde a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, designadamente da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, a Empresa de Eletricidade da Madeira, ciente da importância desta temática, tem desenvolvido formações internas e externas sobre este tema, vindo também a implementar os procedimentos necessários para dar cabal cumprimento à legislação vigente. Numa primeira fase, mereceu especial atenção a vertente comercial da EM, no sentido de garantir a proteção de dados dos nossos clientes, a que se siga uma segunda fase com especial enfoque nos nossos recursos humanos. Como é natural, numa empresa com a dimensão da nossa, com cerca de 650 trabalhadores no seu universo, estou convencida que a obra que hoje será lançada representará um precioso contributo na gestão diária da proteção de dados dos nossos recursos humanos. E não querendo alongar mais, desejo-vos uma boa e profícua tarde. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cristina Dantas, e passamos agora a conhecer um pouco o X-Group, o percurso na área da cibersegurança e proteção de dados pessoais. Chamo o engenheiro Luís Duarte Silva, presidente do X-Group. Bem-vindo também a esta cerimónia. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos, não só aqui aos presentes, mas como já foi referido, a todas aquelas dezenas que estão online a assistir a este evento. Em nome do X-Group, fica esse agradecimento. O X-Group tem já muitos anos de existência e há algum tempo a esta parte que se dedica muito à segurança, à cibersegurança e à segurança dos dados pessoais desde 2018. Nós, o X-Group, estamos bastante envolvidos na transição digital, na transformação digital, e não haverá transformação digital se não houver confiança de quem a está a fazer, das pessoas, das empresas, e essa confiança ganha-se com segurança. Segurança
nos dados, não só da empresa, mas nos dados das empresas, das instituições, mas também dos dados pessoais. Sem essa confiança é difícil haver a transição digital, porque as pessoas têm receio sempre, e as empresas, de expor os seus dados ao exterior. Nós no X-Group sempre acompanhamos estas matérias que vão na área da administração pública, desde as contabilidades, as normalizações contabilísticas, os recursos humanos, os ativos, e não poderíamos de forma alguma descurar esta matéria, e que já disse, de 2018 que temos estado a trabalhar nesse sentido, criando uma metodologia própria, portanto, desenvolvida pelo engenheiro Vitorino, portanto, sempre com colaboração com o resto da equipa e com o Dr. Simão, e essa metodologia e essa forma de trabalhar já nos valeu dezenas e dezenas de clientes na conformidade com a proteção de dados, tanto cá na Madeira como no continente, como além fronteiras. Portanto, nós vamos manter esta nossa atitude em relação à inovação, em relação a todas estas matérias, portanto, têm essa garantia do X-Group, podem contar sempre connosco, e não vou alongar mais, porque eu tinha preparado uma outra apresentação, mas vou-vos deixar com o ilustre Dr. Marcos Mendes, que fará com certeza muito melhor do que eu. Resta-me também agradecer à Empresa de Eletricidade da Madeira por toda a colaboração na organização deste evento. Muito obrigado, doutor. E depois de conhecermos um pouco do percurso da X-Group nesta questão da cibersegurança e também prevenção de dados pessoais, é tempo de ouvirmos o Dr. Luís Marcos Mendes, autor do prefácio deste guia, deste Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma mensagem gravada em vídeo e que agora partilhamos convosco. Eu tenho muito gosto em estar aqui, como tive muito gosto em fazer o prefácio do livro, porque acho, caro engenheiro aí na Madeira e caro Simão aqui ao meu lado, acho que este vosso livro é um exercício de serviço público. Apesar de não ser feito por nenhuma empresa pública, por nenhuma entidade pública, ser até da autoria de duas pessoas que trabalham no setor privado, o seu conteúdo é verdadeiro serviço público. Só isto já justificava a minha adesão e a minha palavra de felicitação aos autores. Em primeiro lugar, porque pela importância deste tema, proteção de dados. No momento em que falamos de proteção de dados e dos instrumentos para alcançar este desiderato, estamos a falar da nossa privacidade. Estamos a falar da importância de evitar abusos, de impedir ilícitos, de alguma forma evitar e impedir que outros, que não têm nada com isso, tenham ilegitimamente ou abusivamente acesso aos nossos dados. Ou seja, é garantir que a privacidade de cada um de nós é um direito e não uma figura de retórica. Esta é a primeira razão que leva a legitimar a importância deste livro. A segunda razão é a importância, para além da importância, é a urgência de cuidar deste tema. E porquê que é urgente, cada vez mais urgente? Por alguns exemplos, mais do que grandes considerações filosóficas que possamos fazer. Dou apenas 2 ou 3 exemplos que de resto estão dados neste livro e que justificam a urgência no tratamento desta matéria. Por exemplo, no plano mais político, a utilização de dados pessoais de forma ilícita e abusiva, que aconteceu há anos na votação do Brexit, ou nas penúltimas eleições nos Estados Unidos. São dados já hoje confirmados de que houve dados pessoais de cidadãos e eleitores. Não interessa agora se são milhares ou milhões, é sempre grave. Cidadãos e eleitores que viram dados seus pessoais utilizados de forma abusiva, sem sua autorização e sem seu consentimento. É grave. Como é grave que qualquer um de nós que frequenta o Facebook, que frequenta o Google,
de alguma forma está, de uma forma séria, empenhada, responsável, faculta os seus dados pessoais. Na convicção de que essas multinacionais não abusam desses dados. O problema é que, infelizmente, há esse risco, essa ameaça, para não dizer aqui ou acolá, esse abuso, digamos que, à democracia, à cidadania e até ao abuso de confiança. Ou, como também é dito na introdução que os autores fazem neste livro, imagine-se o caso de qualquer um de nós, até porque estamos em confinamento, encomendar uma refeição para casa, a Uber Eats vai nos levar essa comida à casa, nós ficamos todos contentes, paga-se com um cartão de crédito e com todos esses dados, evidentemente que há aqui outra grande empresa que fica com o conjunto dos nossos dados e que de repente não são apenas os dados do cartão de crédito que levou a pagar aquela refeição. Não. São os nossos hábitos em termos alimentares, o que é que comemos, quando é que comemos, da forma, qual é a periodicidade com que o fazemos. Tudo isto são dados que nós confiamos de uma forma tranquila, de uma forma minimamente consciente, mas sempre na perspectiva de que não há um abuso, perante a boa-fé e a confiança. Só que estas situações de risco, de ameaça e de violação destes princípios ocorrem a cada passo e é importante curar da sua garantia. Uma terceira razão já não é apenas a importância e a urgência, é a pertinência. Agora, a pertinência destes dados, da sua salvaguarda, da sua defesa, do seu cautelar dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho. E aí aproximamos-nos mais da razão de ser e do objeto deste livro. Ou seja, este livro é importante do ponto de vista dos escritórios, das fábricas, das empresas, de tudo quanto tem a ver com a gestão de recursos humanos. E isto é de uma importância capital, basta pensar em coisas comezinhas. Entramos no nosso escritório e passamos no sistema biométrico à entrada o nosso dedo para entrar. Há dados que ficam ali registados. Damos mais uns passos e há uma câmara de videovigilância que nos acompanha. São mais dados de imagem que ficam registados. E passados uns instantes vêm instalados no nosso escritório, no nosso gabinete de trabalho, abrimos o computador, há um mail que é enviado, há um mail que é recebido, há mais uma pesquisa que é feita, ou seja, há um conjunto de dados nossos, da nossa vida, do nosso comportamento, que ficam ali, de alguma forma, registados. É fundamental garantir. Estamos, de alguma forma, a expor perante um computador muitos dos aspectos relevantes, privados da nossa vida. Quase nem nos damos conta disso, mas isto acontece. E nós temos que garantir que estes dados estão guardados e não são usados de forma desvirtuada, abusiva, ilegítima, para outros objetivos que, de alguma forma, põem em causa a nossa boa-fé, a nossa confiança e a nossa privacidade. Uma penúltima razão, uma quarta razão, que justifica este livro como uma missão de serviço público, que é a necessidade de refletir entre como conciliar duas questões fundamentais. Primeiro, as vantagens da tecnologia. Segundo, alguns efeitos perversos de utilização dessa mesma tecnologia. É esta conciliação que precisamos de fazer. Ou seja, tudo isto é novo. Há 10 anos, 20 anos, 30 anos, esta questão não se colocava nem de longe nem de perto e, sobretudo, não se colocava com esta acuidade. Tudo mudou com o avanço tecnológico e, sobretudo, com o surgimento da internet. Tudo mudou nas nossas vidas, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, nas nossas relações. A internet democratizou o acesso à informação. Isso é uma mais-valia inestimável. Agora, em tudo na vida há um senão. Há um lado perverso. E este lado perverso é a utilização abusiva, a utilização fraudulenta, a utilização de uma forma ilícita de todos estes nossos dados, o que pode ter consequências muito grandes, porque se trata de invadir a nossa privacidade, a nossa intimidade, e a sociedade é cada vez mais global, mas não pode ser uma
uma selva. E, portanto, trata-se também aqui, e é o outro ponto importante da reflexão que está subjacente deste livro, que é isto: como conciliar a modernidade real, que é o avanço tecnológico inestimável, com a perversidade potencial, que é a utilização abusiva de dados pessoais e a violação da privacidade. Esta é uma reflexão sempre atual. Quinta razão e última, que me leva a elogiar este livro como uma missão, um exercício, uma obra de serviço público, é que este livro não se limita a refletir, não se limita a fazer considerações gerais, abstratas, filosóficas e de princípio. Também tem isso. E isso é importante. É a estrutura mental. É a mais-valia estratégica de uma obra desta natureza. Mas depois este livro tem uma outra mais-valia importante que eu tive a ocasião de sublinhar no prefácio e que agora volto aqui a reforçar e realçar. Este livro é um guia prático. É um instrumento muito prático. E, portanto, um instrumento de uma importância brutal para as empresas. Desde logo para as empresas. E, portanto, trata-se aqui não apenas de ter grandes princípios, mas também de dar respostas a estas questões muito simples. Como agir? Como responder a uma determinada situação? O que fazer perante este ou aquele caso? De acordo, evidentemente, esse é o objetivo com a lei que está em vigor, na sequência da decisão europeia da lei nacional que está em vigor. E é um guia prático como deve ser. Ou seja, por um lado é rigoroso. Isso é fundamental. Ou seja, as pessoas que leem, as empresas que de hoje à amanhã seguem os ensinamentos que estão aqui neste livro, que eu estou a exibir, sabem que o que aqui está tem rigor. Não é ligeiro, não é leviano. É qualquer coisa feito com conhecimento e com rigor técnico e neste plano, com rigor de acordo com a legislação. Depois é aprofundado, é um guia prático que é profundo. Não significa que seja maçador nem chato, mas é profundo, porque estas matérias não são simples. Terceiro, é eminentemente virado para o cidadão, mas sobretudo para as empresas, para os diretores de recursos humanos, para os gestores, enfim, para todos os responsáveis das empresas. Ou seja, aqui em 5 razões, eu vos disse no essencial o meu ponto de vista. Foram estas 5 razões, as essenciais, embora não as únicas, que me levaram a aceitar o convite para fazer este prefácio e hoje para vos dirigir estas palavras. Eu insisto, sem favor, cumprimento os autores porque acho que fizeram com este livro verdadeiro serviço público. O que mostra bem que serviço público não é necessariamente sinónimo da empresa pública, do instituto público. Eu acho que há muita empresa em Portugal, muitas não, já não são muitas, algumas empresas públicas em Portugal que não fazem verdadeiro serviço público, como acho que há algumas entidades que fazem autêntico serviço público. Última nota para dizer que a segunda razão que me levou a aceitar este convite amável dos autores foi justamente por eles. Primeiro, pelo Simão Santana, como é compreensível, porque é dos dois o que eu conheço melhor. É meu colega de escritório, é um especialista nestas matérias, proteção de dados, direito societário, direito de trabalho, portanto, laboral, e, portanto, é um advogado competente, experiente, qualificado. Eu tive muito gosto em aceder ao convite que ele me fez. O engenheiro Vitorino Gouveia. É sempre importante ter um engenheiro ao lado de um homem de direito, porque um engenheiro é sempre mais prático do que é um homem de direito, e eu falo daquilo que sei, mas não é um engenheiro qualquer, é um engenheiro informático qualificadíssimo, é uma pessoa que tem que é um técnico muito experiente nestas matérias, experiente do ponto de vista académico e experiente do ponto de vista prático e, portanto, acrescenta muito também a este livro. E, portanto, esta é a segunda razão, os autores, que é a segunda razão que me levou a aceitar fazer este prefácio e dirigir estas palavras.
Ou seja, resumindo e concluindo, o livro é serviço público, os autores são pessoas competentes, qualificadas e experientes que estão aqui a prestar uma mais-valia e um serviço inestimável à sociedade. Espero e desejo que as pessoas que eventualmente aqui estejam a ouvir-nos e as pessoas que de hoje à amanhã vão procurar, ler e até seguir ensinamentos deste livro tenham o mesmo prazer, de alguma forma, a seguir as suas orientações, como o prazer que eu tive a dar uma breve leitura e, sobretudo, a fazer o prefácio deste livro. Muito gosto, muito obrigado e parabéns aos autores. Como conciliar o aproveitamento das novas tecnologias e a privacidade dos nossos dados, a proteção dos nossos dados, é o desafio que se coloca. Vamos tentar perceber como fazer isso com este guia prático e para isso vamos passar aqui a uma conversa com os responsáveis os autores deste livro, deste guia prático. Chamo ao palco o engenheiro Vitorino Gouveia, o doutor Simão Santana e ainda o engenheiro Luís Duarte Silva, para conversarmos um pouco sobre os desafios que se colocam na proteção de dados. E antes de mais, vamos começar pelo início, exatamente pela preparação deste trabalho. Foi feito em contextos geográficos diferentes, na Madeira e no território continental. Começava por si, Dr. Simão, como foi o processo de escrita deste guia prático em duas localizações geográficas diferentes? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer o convite recebido da X Group e também da Eletricidade da Madeira para estar aqui. Respondendo à sua pergunta, nós recebemos este convite da Almedina, isto começou por um convite da Almedina, e tivemos a sorte de receber o convite antes da pandemia. Por isso, ainda tivemos algumas reuniões presenciais, onde conseguimos fazer o esqueleto, digamos assim, do livro, e isso facilitou muito o nosso trabalho. Dito isto, nós sabíamos desde o início que um ia estar em Lisboa e outro ia estar aqui no Funchal, por isso as tecnologias de informação fizeram o resto do trabalho, as videoconferências, o e-mail, as Dropboxes, tudo aquilo que todos nós portugueses com a pandemia ficámos a utilizar no nosso dia-a-dia. Nós começámos um bocadinho antes e pronto, e depois foi só uma continuidade. Isto de facto atualmente com a tecnologia a trabalhar no Funchal, a trabalhar em Lisboa, isto é a mesma coisa. Engenheiro Vitorino, que é também consultor em transição digital, o papel da tecnologia foi determinante nesta junção de esforços para a elaboração deste guia? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à empresa de eletricidade por ter acedido ao convite. Este é um espaço em que é um privilégio estar a fazer a apresentação do nosso livro cá. Doutora Luísa Garrido, muito obrigado por ter também proporcionado esta experiência, e à doutora Cristina Dantas pela introdução. Quero agradecer também à Almedina pelo convite, agradecer também ao Seveiro Camacho por ter acedido a estar cá connosco e fazer a mediação da apresentação da obra, ao X Group e a todos os clientes que cá estão presentes e em casa, no trabalho, a assistir à sessão. Um agradecimento especial ao Dr. Luís Marques Mendes por ter feito o prefácio do livro, por estas palavras sempre brilhantes, ao Simão por este trajeto, por esta obra e por esta amizade que construímos para a vida, e em outro lugar à família, porque grande parte do livro foi escrito no tempo deles, ao fim do dia, ao fim de semana, nas férias, porque com a nossa vida profissional atribulada nem sempre conseguimos tempo para isso. Mas voltando agora à questão, e desculpe este bocadinho, de facto as tecnologias ajudam, e nós madeirenses que estamos habituados a trabalhar para fora, nós, o X Group tem clientes muito no território nacional e alguns fora do território nacional, já estamos habituados a usar as tecnologias para a comunicação.
E foi um pouco assim que, com o Simão, nós nos organizamos. É claro que tivemos 2 ou 3 sessões presenciais, onde essencialmente definimos a estrutura do livro e depois fomos complementando, quase que com fatias, fomos incluindo as várias temáticas que iríamos construir. E este de facto, é um pouco isso que está a acontecer agora com grande parte das pessoas que estão em teletrabalho e com os nómadas digitais, que conseguem viver nos sítios onde gostam e conseguem trabalhar para qualquer lado. Foi isso que eu fiz. Portanto, eu vivo na Madeira, trabalho para qualquer lado do mundo, muito na Madeira, a nível nacional e fora, e é um pouco isso que as ferramentas permitem hoje, efetivamente, fazer o que gostamos em qualquer lado. Dr. Simão, o que é que diferencia este guia dos restantes livros que existem no mercado sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Bom, este guia tenta fazer 2 coisas, ou tenta ir, digamos assim, pescar 2 tipos de leitores. Tanto aquele que tem uma dúvida pontual sobre o RGPD no ambiente dos recursos humanos, por isso é em relação aos trabalhadores de cada empresa, e que precisa de saber o que é que eu faço neste caso em concreto. Este guia tenta explicar, porque este guia começa no recrutamento ou antes do recrutamento, atravessa todo o processo da contratação, todas as vicissitudes, as alterações do contrato de trabalho, até chegar à cessação do contrato, ou seja, quando o trabalhador sai e o que é que eu vou fazer com os dados. Mas este livro também serve para aquele técnico que ainda não fez, digamos assim, o trabalho de implementação do RGPD e que quer começar do zero. E aqui tem um verdadeiro guia de passo a passo de saber o que é que eu faço aqui, o que é a seguir, por isso, do O A a Z, digamos assim, do que é que tem que fazer em relação aos trabalhadores. Este livro, como já foi referido pelo Dr. Luís Marcos Mendes, ao ser escrito por um advogado e ao ser escrito por um engenheiro informático, leva aqui a que isto não seja um livro de direito, porque nós encontramos de facto no mercado várias legislações compiladas, várias anotações à legislação, mas que também não seja exclusivamente um livro de auditoria, ou seja, isto tem os 3 pilares básicos de uma boa, ou pelo menos na minha opinião, de uma boa abordagem do RGPD, que é a proteção de dados tem uma parte que é direito, a proteção de dados tem uma parte que é efetivamente a organização, a auditoria, os procedimentos internos que têm que existir, e depois ainda são as tecnologias de informação. E são estas 3 vertentes que o livro tem, isto nós não encontramos nos demais, digamos assim. Engenheiro Vitorino, se tivesse de convencer alguém a comprar o guia, que argumentos é que utilizaria? O que eu posso dizer é um bocadinho o feedback das pessoas que já o compraram e que já o leram, alguns clientes e conhecidos que me dizem: Vitorino, ainda ontem eu estava a convidar uma pessoa para um evento via Zoom, que está no continente, e ele dizia: Vitorino, eu já li o livro todo, tenho em cima da secretária, e utilizo, ela é responsável dos recursos humanos, e utilizo todos os dias. Portanto, quando eu quero ver uma questão sobre videovigilância, eu abro na página 75, não sei se é, provavelmente não será, e vejo o enquadramento jurídico, vejo quais são os objetivos de controle específicos da videovigilância, vejo que riscos é que tipicamente acontecem com sistemas de videovigilância e depois vejo as recomendações. Ou seja, que medidas técnicas e que medidas organizativas eu devo implementar para estar em conformidade com o RGPD e com a restante legislação associada, e é isso que o livro tem. E o livro tem também um conjunto que nós achamos que era pertinente, um conjunto de ideias práticas. Ou seja, nós fazemos as recomendações, mas damos exemplos e incluímos um conjunto de dicas e até matéria para consulta mais detalhada sobre uma determinada legislação, ou sobre boas práticas, ou até sobre, no caso da cibersegurança, sobre alguns aspectos de medidas técnicas a implementar. Nós incluímos esses add-ons. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é um bocadinho aquele feedback que as pessoas me têm dado, eu uso no meu dia-a-dia também. Portanto, enquanto encarregado de proteção de dados de várias organizações, eu uso o meu próprio livro, porque as ideias estão estruturadas nesse propósito, e acho que por aí eu acho que é um bom argumento para vos convencer se à leitura. Já voltamos a conversar, mas antes perguntava ali ao engenheiro Luís Duarte Silva, este guia vai ao encontro daquelas que são as preocupações das empresas no dia-a-dia, neste contexto, claro, de proteção de dados? Sim, obviamente. E além disso, reforçando um pouco o que o Simão e o Vitorino referiram,
o facto de ter um advogado e um engenheiro informático, portanto, dá outro substrato ao livro, mas também toda a experiência que ao longo destes anos fomos ganhando com a implementação da conformidade do RGPD em diversas entidades, em diversos organismos, e que da experiência prática também surgiram muitos exemplos e as formas. O livro tem ali soluções, como dizia o Vitorino, para a videovigilância, para isto e para aquilo, que não foram construídas no dia zero. Portanto, foi um trabalho que foi evolutivo e que, junto com as empresas e com as entidades, ao desenvolvermos a conformidade, também foi trazendo alguma mais-valia para o livro. E é isso que, de facto, referiam e bem, há alguns livros no mercado, mas, portanto, é um pouco legislação e recolha de informações diversas. Este é mesmo um guia prático. Portanto, uma empresa, como dizia o Simão, que queira começar do zero, pode começar do zero, mas também pode usar o manual para esclarecimento de dúvidas que vão ocorrendo ao longo do dia-a-dia, coisas que não estavam pensadas quando foi feita a conformidade para uma determinada entidade, mas que de repente surgiram, e aí basta ir ao livro e procurar no sítio certo e tem lá as indicações para implementar a conformidade. Vamos perceber quais são essas preocupações. Engenheiro Vitorino, enquanto e pela experiência que tem na área da proteção de dados, encarregue também desta parte, quais são as maiores preocupações das empresas, sobretudo na gestão de recursos humanos, relacionadas com a proteção de dados? Uma das preocupações iniciais dos responsáveis Parece que o microfone... Agora sim, agora sim. Não sei se... Ouve-se a minha... Ouvi essa voz, não se ouvia amplificada. Mas nós partilhamos, portanto, estamos testados. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, uma das primeiras preocupações dos responsáveis de recursos humanos é efetivamente se têm o conhecimento suficiente e a sensibilização para poderem ser o elo de ligação para a privacidade e para a proteção de dados. Reparem, um responsável de recursos humanos faz a ligação com todos os trabalhadores. Portanto, ele terá que estar bem ciente dos riscos, terá que estar bem ciente da legislação e daquilo que tem que fazer para poder, no contacto com os trabalhadores, rapidamente poder responder a um pedido de exercício de direitos ou poder encaminhar para sessões de consciencialização específicas mais adequadas aos tratamentos de dados que cada funcionário tem nas organizações. Uma coisa é um trabalhador que faz contacto telefónico, há um conjunto de preocupações e de boas práticas que o atendimento telefónico tem que ter, que é diferente de uma pessoa que faz atendimento ao público, que recebe documentos ou faz digitalização, que é diferente de uma pessoa que trabalha nas redes sociais e faça publicações e posts de informação. Portanto, este tipo de preocupações que os recursos humanos têm que ter consoante as funções, para, primeiro, eles próprios estarem por dentro do que é o RGPD, do que é que têm que fazer, mas depois, no dia-a-dia, poderem passar essa informação para os trabalhadores. Muitas das dúvidas que os recursos humanos nos colocam são pedidos de esclarecimento dos trabalhadores, são muitas vezes divulgação, mesmo em procedimentos administrativos. Reparem, aquilo que falávamos há bocadinho da Câmara Municipal de Lisboa, uma falha de um procedimento administrativo, o impacto que isso possa ter. Nos recursos humanos nós temos dados sensíveis, temos dados de saúde, temos dados da religião, temos dados dos filhos, temos de vencimentos. Portanto, esse tipo de informação a passar para terceiros, um caso prático, e enquanto pela minha experiência posso partilhar convosco, de entidades que partilhavam os dados dos funcionários a clínicas de saúde, para os funcionários obterem um desconto. Mas, se calhar, partilhavam informação a mais. E o procedimento que era feito não era o mais adequado. Portanto, e os recursos humanos faziam isso porque sempre fizeram, porque sempre foi assim há mais de 10 anos. E o papel do encarregado de proteção de dados é um bocadinho mudar o mindset e lhes passar a mensagem de que, efetivamente, quando nós temos dados pessoais, temos que ter cuidado com eles. Não é por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, agora existem as sanções, mas esta lei é de 98 e estas partes, muitas delas já existiam há muitos anos, mas de facto temos que ter esse cuidado com os dados pessoais
e muitas vezes as questões que são colocadas têm a ver com isso. Ou seja, o que é que fazer, e é muito importante a comunicação entre o responsável de recursos humanos e o encarregado de proteção de dados. Vamos tentar perceber algumas situações mais específicas. A pandemia trouxe ou incentivou o teletrabalho, mesmo obrigatório até o dia de ontem. Como controlar a pontualidade? E, se é possível, as empresas controlarem a pontualidade e a assiduidade dos trabalhadores, ou já entramos também em colisão com a proteção de dados? No caso do teletrabalho. Bom, independentemente de um trabalhador estar em teletrabalho ou não estar, é um dever do empregador controlar a assiduidade e a pontualidade, porque se nós não soubermos se um trabalhador está a trabalhar ou não está a trabalhar, ou se é assíduo, também não podemos marcar faltas, isso terá repercussões também ao final do mês no salário, por isso o facto de se estar em teletrabalho não altera nada. Além disso, temos que pensar aqui em dois pontos, que é, por um lado, não é possível gerir equipas se os trabalhadores não tiverem horários, por isso o trabalhador tem que ter um horário e esse horário tem que ser controlado. Porque senão, se eu tiver os meus trabalhadores todos em teletrabalho, nenhum tiver horários e ninguém for controlado, é impossível depois fazer trabalho de equipa. E por outro lado, também, para os trabalhadores é muito complicado, porque temos aqueles os chamados, há duas expressões muito em voga, que é o burnout e o direito a desligar, que são exatamente as situações em que, por não haver um horário de trabalho, por ninguém controlar, também o trabalho não termina no dia a dia, ou seja, começamos a uma determinada hora, mas depois é suposto acabar às 5, às 6 ou às 7 ou o que for, mas é pela noite dentro. Pronto. E se calhar um dia isto não tem importância, mas se calhar se forem vários meses, como foi aquilo que vivemos durante a pandemia, de facto houve ali uns casos de pessoas de facto que tinham muito trabalho e não conseguiam de facto desligar. Por isso, respondendo à pergunta, sim, deve ser controlado. Como é que deve ser controlado? É mais complicado, de facto, mas tem que existir normas internas pré-estabelecidas no sentido de ou o envio de um e-mail, ou um telefonema, ou um software que possa controlar o acesso ao computador. Estamos a falar, quando eu falo em software, estamos a falar apenas de controlar o início e o fim. Não estamos a dizer, já temos hoje softwares que são capazes de controlar cada vez que teclamos, não é? Isso é uma verdadeira invasão da privacidade dos trabalhadores, mas a pontualidade e o início de funções e o fim de funções deve ser controlado. Até porque se o fim de funções também não for, também depois pode dar asa ao pagamento de trabalho suplementar. Por isso isto é uma questão que deve ser vista. Engenheiro Vitorino, e nesta questão do teletrabalho, quem é responsável para garantir a segurança e proteção dos dados? Bem, aqui podemos até pensar, se houver um incidente de segurança, uma violação de dados pessoais, na casa de um trabalhador que esteja em teletrabalho, ou se a responsabilidade é dele ou é da empresa para a qual ele está a elaborar. Eu diria que dos dois, depende da situação, porque, por um lado, a organização tem que garantir um conjunto de medidas técnicas para que, em segurança, uma pessoa que esteja em teletrabalho consiga aceder às ferramentas informáticas, consiga aceder aos seus dados de forma segura, ou seja, que não precise de descarregar para o seu computador ou para o equipamento que estiver a utilizar essa informação, porque aí poderá trazer um conjunto de outros riscos associados à perca da informação ou à perca de confidencialidade desses dados, isso por um lado. Por outro lado, depende também dos comportamentos, ou seja, a própria empresa também deve definir um conjunto de políticas e procedimentos para as pessoas em teletrabalho que conheçam que, por exemplo, quando estão em casa, e agora vamos separar entre utilizar um equipamento da empresa e utilizar um equipamento de casa. Portanto, se eu estou a utilizar um equipamento da empresa, esse equipamento é de utilização profissional e por aquela pessoa, que não deve ser partilhado com os filhos, ou com o marido, ou com outros coabitantes. Se, por outro lado, eu estiver a utilizar um equipamento de casa para aceder a trabalho profissional, então aí eu devo ter mecanismos de ligação remota segura, de forma a não ter dados nenhuns, nem rastro no equipamento local. Portanto, há aqui uma questão importante que é o perímetro de segurança, que nós antes estávamos dentro das organizações, o perímetro de segurança era a rede interna da organização. E a partir do momento que estamos em teletrabalho, é onde estivermos. Portanto, e aqui, nesta altura de Covid, até podemos fazer uma analogia com as máscaras e com o distanciamento social. Ou seja, se nós estivermos em teletrabalho, devemos usar o distanciamento social na medida em que muitas vezes não estamos sozinhos
temos familiares ou temos amigos, ou se estivermos num café a aceder à informação, devemos ter algum cuidado com a informação que estamos a ver nos nossos equipamentos, portanto, para não ser consultada por terceiros. E a relação, a analogia que podemos fazer com as máscaras são as firewalls, as VPNs, aquilo que vai proteger os vírus de poderem, ou os atacantes de poderem entrar nas nossas máquinas e ter acesso à nossa informação, ou até, em casos mais complicados, fazerem um ataque através da rede interna e do computador que eu estou a utilizar remotamente. Engenheiro Luís Duarte Silva, a pandemia traz também aqui desafios acrescidos às empresas ao nível da segurança ou da cibersegurança. Sim, obviamente, até porque tudo o que o Vitorino acabou de falar. No caso do X-Group, nós já temos uma grande componente dos projetos que afeta remotamente, pela distância e por situações que se podem resolver mesmo remotamente. Portanto, ou seja, já havia uma cultura de trabalhar remotamente, mas não de casa. Portanto, ao passarmos para casa, tivemos que reforçar toda a segurança, como o Vitorino dizia, porque antes estávamos numa rede local, portanto, e passamos a ter postos nas casas das pessoas, portanto, e tivemos que tratar dessa proteção. Quem diz nós, dirá às outras empresas que tenham este tipo de situação, exatamente para não correrem o risco de terem ataques aos seus sistemas, aos seus dados, às suas bases de dados e de eventualmente até, portanto, disponibilizar erradamente dados pessoais que não devam ser disponibilizados. Mas pronto, depende um pouco, obviamente que a questão da segurança, essa põe-se sempre, para quem tiver em teletrabalho, portanto se está a trabalhar externamente, é uma questão. A outra questão é a organização do trabalho, que falava o Simão e bem, portanto que depende um bocado das áreas de atividade. Nós, por exemplo, temos a área de desenvolvimento de software que tem, cada developer tem as suas metas, tem o seu trabalho, portanto, e o que nós medimos é cumprir dentro do prazo, portanto, e não controlamos, claro, que quando não era teletrabalho, eles tinham o seu horário. Neste caso, lá o que nós medimos é se atingiram as metas. Mas isso é um tipo de trabalho que se pode fazer isso, porque há outros tipos de trabalhos que é impossível e que, de facto, têm que estar definidos os horários e tem que haver uma forma de os controlar. Mas tudo isto é desafiante porque temos que controlar, mas também temos que ter cuidado com a proteção de dados, não temos que controlar para além do que aquilo que o direito laboral permite, não é? Dr. Simão, outro desafio, a vacinação em tempo de pandemia, pode ser usado ou pode ser uma exigência por parte das empresas para a contratação ou mesmo para aceder ao local de trabalho? Vacina do Covid, anti-Covid. Eu penso que não, porque assim, enquanto que em Portugal a vacina, eu penso que na União Europeia a vacina é voluntária, por isso não faz parte do Plano Nacional de Vacinação obrigatória. Os serviços de medicina no trabalho não podem exigir para já a vacina da vacina anti-Covid como um requisito para entrar num local de trabalho ou para aceder, digamos assim, a um determinado posto de trabalho. Se amanhã, com a divulgação do famoso certificado de vacinação, ou certificado digital, não sei qual é o nome que efetivamente passou, se esse certificado for para a frente, como parece que vai, pois eu penso é que provavelmente haverá uma alteração legislativa nesse sentido, porque faz-me sentido que em determinados setores de atividade, por exemplo, nos hospitais, faz-me sentido que seja exigido aos enfermeiros e aos médicos que de facto estejam vacinados, porque estão muito em perigo, não é? Para a generalidade das profissões é uma questão mais difícil de pensar, porque se vamos abrir a porta por aqui, depois também temos que abrir a porta para outras doenças que também são transmissíveis. Por isso, apesar de a gripe não ser também... A gripe também pode ser uma doença mortal, mas nunca ninguém se lembrou de pensar que a vacina da gripe teria que ser obrigatória para aceder a um local de trabalho, não é? Se calhar amanhã vamos pensar nisso, mas eu penso que para já e com a legislação que temos, não é possível. Engenheiro Vitorino, porque se trata de um guia prático, que receitas, claro, práticas, é que podemos deixar para garantir a privacidade e segurança dos nossos dados? Muito bem, falar de receitas. De facto, podemos dizer que existem receitas para a implementação da segurança e da proteção de dados. Desde já existem normas internacionais, o 27.000, o 27.000 e toda a linha do 27.000, agora mais recentemente o 27.701, que é específica, é um add-on ao 27.001 para
a informação identificada, ou seja, que tenha dados pessoais, mas tal como nas receitas da culinária, aqui é importante também os cozinheiros. Ao fim e ao cabo, dentro da organização, as pessoas que vão implementar a proteção de dados têm que estar dotadas de competências, ou seja, têm que ter formação específica de proteção de dados e de segurança da informação. O X-Group dá formação nessa área, no 27001, e os encarregados de proteção de dados, porque é muito importante que as pessoas que efetivamente estão nos projetos de implementação tenham as bases para efetivamente melhor trabalharem a matéria-prima, ao fim e ao cabo, os ingredientes da tal receita, que são diferentes em todas as organizações. Porquê? Porque o tratamento de dados pessoais numa empresa de eletricidade é diferente do tratamento de dados pessoais numa empresa que faz venda online ou que faz distribuição alimentar ou que faz produção. E não se pode, e este é um dos problemas que muitas vezes nós nos deparamos, é pegar num template e adaptar a todas as organizações. Vimos o caso, não será um exemplo, mas da Câmara Municipal de Lisboa, em que a política de privacidade não previa transferência internacional de dados. E, efetivamente, provavelmente, alguns outros organismos que copiaram a política de privacidade da Câmara de Lisboa terão exatamente a mesma informação quando poderão existir tratamentos específicos em que essa transferência efetivamente ocorra. Tem que estar bem descrita e tem que estar bem fundamentada. E, efetivamente, aqui o importante é dotar as pessoas, os tais cozinheiros, do know-how necessário para saberem com os seus ingredientes, ou seja, com os seus processos internos, com os seus tratamentos, adequar com as normas 27001 e o RGPD. E já que falou aí na questão da Câmara de Lisboa, e penso que todas as pessoas gostariam de saber também um pouco a vossa opinião, há ali procedimentos administrativos que têm de ser revistos, são antigos. O Presidente da República falava que é preciso rever também alguns procedimentos burocráticos e que muitas vezes dão aso a que isto aconteça. Nem de propósito, este fim de semana não se falava de outra coisa em termos de proteção de dados, portanto, para o livro é bom, calha numa boa altura, efetivamente. Aquilo que eu acho é que esta questão foi uma questão mediática e de facto, com certeza que existirão outras situações que não são mediáticas e não é só na Câmara Municipal de Lisboa. Enquanto encarregado de proteção de dados e tenho trabalhado com organismos públicos, municípios, empresas, e em todas as organizações existem riscos. E existem problemas. Aquilo que eu acho que é mais importante, neste momento, no caso da Câmara de Lisboa, está-se a fazer uma auditoria, que tem quase que um papel forense. Ou seja, o problema já aconteceu, vamos agora perceber qual é o impacto. O mais importante é antes, ou seja, fazer um diagnóstico, fazer uma auditoria de conformidade para perceber que riscos é que existem para evitar que os problemas aconteçam. Portanto, é esse trabalho que, e nós no livro falamos muito nisso, falamos do o que é necessário fazer para estar em conformidade e passa um bocadinho por identificar os riscos, para evitar que as situações aconteçam. E isto acontece na Câmara de Lisboa e acontece em qualquer empresa ou outro organismo. Doutora Simão, é também necessário evitar os riscos, também concorda com essa ideia e não fazer investigação depois dos problemas terem acontecido? Isto é um bocadinho como na medicina, não é? A medicina, se for preventiva, é sempre melhor do que curativa. Em relação à Câmara Municipal de Lisboa, podíamos estar aqui a tarde inteira, por isso eu acho que não podemos, pronto. Mas quer dizer, só dizer uma coisa, eu acho que de facto isto é lamentável, só primeiro pelo contorno dos políticos que isto teve, mas também porque antes o RGPD é baseado tem por base uma anterior diretiva e nós em 1998 publicámos em Portugal a primeira lei de proteção de dados. Lei essa que vigorou até 2018. Os princípios que, digamos assim, que proíbem, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, que ela tivesse feito aquilo que fez, já estavam na lei de 98. Por isso, isto de eu ter que informar os titulares dos dados antes de passar os dados a terceiros, já a lei de 98 fazia. Qual é a grande diferença? É que as coimas agora são exponencialmente mais altas, por isso é que isto depois tomou outro impacto, mas a obrigação legal já existia, por isso
Quer dizer, já são muitos anos de 98 até agora, já são muitos anos em cumprimento, é o que se pode deduzir. O doutor há pouco falava também, e por falar em dados, o que fazer com os dados dos trabalhadores que entretanto saem das empresas, o caso dos e-mails, pode haver transferência para um outro trabalhador, o que é que deve ser feito quando alguém sai de uma empresa em relação aos dados pessoais? Bom, em relação ao e-mail, Em relação ao e-mail, por exemplo. Em relação ao e-mail, há uma deliberação, inclusivamente, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, já antiga, mas plenamente pertinente, e que fala nessa prática, que é um trabalhador sai de uma empresa, tem um determinado e-mail, e como tem não sei quantos assuntos pendentes, a forma mais fácil de colocar o seu substituto, digamos assim, ao corrente daqueles assuntos, é pegar naquele e-mail e dizer, olha, tu agora passas a ter o e-mail que pertencia à pessoa que saiu ou que vieste a substituir. Bom, isto pode causar aqui uma violação de correspondência se existirem de facto dados pessoais da pessoa que saiu, correspondência contida nesse e-mail. Por isso, o que é que deve existir? Devem existir, mais uma vez, procedimentos internos que, quando os trabalhadores saem da empresa, esses trabalhadores devem proceder ao apagamento de todos os dados seus pessoais e toda a correspondência pessoal que esteja contida no e-mail. Isto em relação ao e-mail, também uma das outras coisas que se deve fazer é criar uma mensagem de out of the office a dizer que esta pessoa já não trabalha nesta empresa, por isso deverá contactar, em vez de ser esta pessoa, deverá contactar a pessoa XPTO, que é o seu substituto, ou seja, são muitos os procedimentos, estes relativamente aos e-mails, eu penso que estes são talvez os mais importantes. E em relação aos trabalhadores que ainda estão no ativo, a ficha individual do trabalhador, há até a possibilidade de criar as tais fechaduras eletrónicas? Eu vou deixar esta pergunta, eu penso que sim, mas eu vou deixar esta pergunta, fechaduras eletrónicas, já é aqui parte de engenharia, lamento. Engenheiro Vitorino. Daí o complemento que existe em entrada que seria engenharia. Exato. Isto tem a ver com a importância da informação. Se nós tivermos uma sala vazia, a fechadura quase nem precisa de existir, porque não temos informação, ativos úteis em termos de confidencialidade ou de integridade ou de disponibilidade. Se nós tivermos uma sala de arquivo histórico, ou arquivo com contratos ou informação sensível, por exemplo, de recursos humanos, os processos dos funcionários, aí já temos informação que é muito confidencial e importante. E então aí, consoante o nível de importância da informação e consoante o nível de risco que possa existir da confidencialidade, da integridade ou da disponibilidade, temos que ter medidas de controle adequadas. E a medida de controle poderá ser uma fechadura fechada à chave, em que a chave depois é guardada num sítio seguro, ou poderá ser, e aqui o RGPD no artigo 30 diz-nos que todas as atividades de tratamento devem ser registradas para empresas com mais de 250 trabalhadores. Isto o que quer dizer? Significa que quem acedeu à informação, quem entrou na sala, deve ter o seu nome registado, a sua identificação registada. Para quê? Para mais tarde poder fazer a rastreabilidade. Portanto, e aqui lá está, consoante a importância da informação, as medidas devem ser o mais robustas possível. Posso-vos dar um outro exemplo, se calhar ainda mais extremo, é um projeto que nós que estamos envolvidos aqui na Madeira, da Power of Touch, com os cartões biométricos, em que no controle de acessos a salas, por exemplo, de informática, onde tem o data center, nós, nesse cartão biométrico, aquela pessoa com o seu dedo consegue entrar ou não. Aí temos a certeza que ninguém emprestou o cartão a outra pessoa, é porque efetivamente é aquela pessoa que entrou àquela hora naquela sala. Mas como eu vos disse, o nível de controle, ou a medida técnica ou organizativa deve acompanhar o grau de risco. Por isso é que a avaliação de risco é importante. Estamos quase a terminar, mas antes ainda lhe colocava uma questão em relação à utilização de GPS. Podemos considerar que a utilização destes dispositivos pode colocar em causa a privacidade dos trabalhadores? Isto nas viaturas das empresas. Pois, imaginando, por exemplo, que eu tenho um carro da empresa e ando com o carro durante o dia e ao fim de semana, e tenho um departamento que faz a gestão de frotas e que consegue monitorizar os sítios onde eu estive com o carro. O que é que pode acontecer? O carro é de utilização profissional durante o horário laboral. Após o horário laboral,
o funcionário, a ter o equipamento com GPS, tem que ter conhecimento e tem que efetivamente dar o consentimento para a utilização desses dados para outros propósitos. Ou então temos que criar medidas para filtrar essa informação fora do horário laboral. Imagina o que seria numa região como a nossa, tão pequenina, em que nós conhecemos os cantos e as esquinas todas, e alguém que esteja a monitorizar aquele carro que corresponde àquela pessoa. Portanto, aqui estamos a fazer uma associação, o carro e pessoa, que está parado naquele sítio às 2 da manhã. Provavelmente nós até conhecemos a rua, até conhecemos o que é que existe naquela rua. Portanto, e aí claramente conseguimos fazer um controle da vida das pessoas, que é o que não se pretende fora do horário laboral. Portanto, o mesmo acontece com as vias verdes no continente e com esses dispositivos de identificação, que de facto a sua utilização deve ser apenas no estrito portanto, a utilização profissional, e que todas as exceções têm que ser transmitidas aos trabalhadores e eles depois têm que optar. No limite, não utilizam a viatura fora do horário de trabalho, se for esse o caso. E agora, Ou não usam a via verde, pagam com as moedinhas. E agora sim, para terminarmos, mais uma questão a cada um dos convidados, e até pegando um pouco nas palavras iniciais do Dr. Marcos Mendes, em que falava da dificuldade e do grande equilíbrio que tem de ser encontrado entre o aproveitamento das tecnologias e a conciliação das tecnologias com a questão da privacidade. Há aqui um desafio ainda longo e quase que constante, sem um fim à vista, uma vez que as tecnologias estão sempre a mudar, cada vez mais nos invadem, fornecemos dados, colocamos na internet, nas redes sociais e não só. É um trabalho difícil. Não é assim tão difícil quanto isso. E aqui toca em duas áreas que eu tenho estado envolvido: a transformação digital e a cibersegurança e privacidade. E elas estão ligadas, completamente interligadas, porque o próprio RGPD, no artigo 25º, diz que a privacidade deve ser por desenho e por omissão, ou por defeito, a tradução que foi feita em português. Portanto, se eu tenho privacidade por desenho, significa que quando eu estou a desenhar um software, eu tenho que ter logo à partida pensado nas questões da privacidade, na minimização, no exercício dos direitos, na encriptação, ao fim e ao cabo, em todos aqueles princípios que são boas práticas para a utilização dos dados pessoais. Por outro lado, por defeito, ou seja, eu por defeito ou por omissão, não vou estar a pedir dados a mais, ou vou garantir que os dados são encriptados. Portanto, e efetivamente, quando nós pensamos em transição digital, logo na parte de arquitetura, logo na parte de desenho, e é aí que os encarregados de proteção de dados devem ser chamados. E este aqui é um alerta a muitas organizações, que só chamam o encarregado de proteção de dados no dia em que vão entrar em produção, ou até depois de entrar em produção. Não, isso é um erro. Ou seja, o encarregado de proteção de dados deve ser envolvido no momento em que alguém pensou no assunto. Até porque as dicas do encarregado de proteção de dados são relevantes para definir os requisitos de segurança e de privacidade. Portanto, e esta é a mudança de mentalidade que muitas vezes nós tentamos passar às administrações e às direções gerais das empresas, que efetivamente falem com o responsável de proteção de dados, ou com a empresa que vos pode dar assessoria externa nessa matéria, para evitarem que depois o projeto em si tenha problemas ou falhas de segurança. Dr. Simão, há aqui também um desafio ao nível da fiscalização, quem controla, quem fiscaliza. Poderá ser um dos grandes problemas também para os tribunais no futuro, o avolumar de processos relacionados com a proteção de dados. Bem, penso que sim, a partir do momento em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que agora com a pandemia esteve um pouco mais, não lhe vou chamar adormecida, mas esteve a trabalhar não a full time, penso que os processos vão chegar aos tribunais, porque é evidente que as multas irão aparecer. Porque se nos outros países europeus temos tantas multas, também não acredito que em Portugal elas não venham a aparecer, sob pena de algumas empresas até deslocarem, digamos assim, a sede ou a parte relativamente à proteção de dados para Portugal, sob pena de pagarem menos multa. Peço desculpa por interromper, mas estamos a falar de sanções de que ordem, só para que se perceba? Bom, estamos a falar de sanções que podem ser de milhões de euros, por isso podemos estar a falar de 20 milhões de euros, podemos estar a falar, porquê? Quando estamos a falar do máximo, não é? Porquê? Porque se forem empresas cuja faturação estiver indexada a outras empresas do mesmo grupo, e se forem grupos internacionais, falamos da faturação a nível mundial. Por isso, pronto, aí os valores aplicam-se
multiplicam-se, aliás. Eu só gostaria, relativamente a esta questão de acrescentar o seguinte: eu acho que há aqui uma parte muito importante, que é a consciencialização. Assim como nós falamos da consciencialização para os problemas do ambiente, nos dados é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, já não há volta a dar, a tecnologia será cada vez mais sofisticada, vai-nos permitir cada vez fazer mais coisas. A tecnologia, entre aspas, é maravilhosa, nós fazemos hoje coisas que nunca sonhámos, mas há um preço a pagar, e um dos preços é de facto a falta de privacidade. Por isso, eu acho que cabe a cada um de nós começar a ler as letras pequeninas dos termos das condições e começar a perceber se quer ou não quer, e se vale a pena ter aquelas aplicações todas no telefone e por aí fora, ou se de facto algumas delas é melhor não. Eu penso que isso é muito importante. Fica esse desafio para a reflexão, engenheiro Luís Eduardo Silva, e porque falou menos neste debate, mas pronto, temos que compreender com os autores dos livros que estão deste lado. Engenheiro, que desafios também se colocam a esta área para conciliar a privacidade com os desafios tecnológicos? Eu para já gostaria muito de reforçar o que o Simão acabou de dizer, porque em todos os projetos que nós estivemos envolvidos e estamos envolvidos na proteção de dados, há uma palavra sempre que vem à baila, que é a consciencialização. Repara, a maior parte dos casos que eu conheço e que tenho conhecido ao longo do tempo, as pessoas que cometem os erros ou divulgação de dados indevidos não têm consciência de que aquilo que estão a fazer é mau, porque sempre se fez, porque sempre foi a forma de trabalhar na empresa, na instituição. Portanto, a consciencialização é fundamental para que as pessoas comecem a perceber e a pensar um pouco antes de fazer determinadas coisas, porque infelizmente tem-se falado nestes últimos dias do RGPD por motivos adversos, mas devia-se falar mais e sem ter que acontecer isto, e só se consegue isso com consciencialização das pessoas, porque, como costumamos dizer na informática, o nosso maior problema é o utilizador que está deste lado do computador. No caso do RGPD, o problema são as pessoas que lidam com os dados. Se não tiverem consciência daquilo que têm, que os cuidados têm que ter, vamos continuar a ter problemas. É um desafio, portanto, muito grande, mas penso que para lá caminharemos e penso que vamos passar a ouvir do RGPD ou não ouvir falar, o que também será bom sinal, quer dizer que as coisas estarão a funcionar bem em termos de proteção de dados pessoais. Muito obrigado, e sei que muito mais havia para perguntar, muitas dúvidas ainda vão continuar a pairar, mas também esse é um objetivo, não contar tudo aquilo que está no livro para que o possam adquirir, e daqui a pouco tanto o engenheiro Vitorino como o Dr. Simão vão estar lá fora para autografar este guia prático, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Da minha parte agradeço o convite para também moderar este debate, a vossa presença. Tenham então uma excelente terça-feira. Obrigado.